E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Nesse episódio vamos falar sobre o Fedora Verso da loucura. O que diabos aconteceu com o Fedora nesses anos todos, não é mesmo? Olha só o que dá, olha só no que dá quando você investe em infraestrutura de desenvolvimento. Eu achava que o OpenSUSE tinha ido longe demais, era só o Fedora. Bom, você já sabe qual é o caminho, né? Brasileiro que é brasileiro, comenta o vídeo antes de assistir, já deixa o seu like, se inscreve, comenta aí o que você acha que vai ser o vídeo no futuro. E vamos pro conteúdo, tá? E o negócio é o seguinte, eu tava olhando com um pouco mais de calma sobre o universo do Fedora e toda aquela tecnologia que eles estão sempre desenvolvendo, e eu tive uma grata surpresa de descobrir que existe todo um Fedora verso. Eu achava que os Fedora versos estavam restritos aos spins e sabores oficiais, mas existem outras comunidades usando a infraestrutura desenvolvida pelos desenvolvedores do Fedora para criar outros tipos de ecossistemas e de outras distros com outras propostas. É disso que eu queria falar um pouco aqui. O Fedora tem uma tradição de inovação, isso a gente está mais que cansado de saber. Você não quer sair dali? Você vai no Get Fedora e tem surpresas, como os caras estão sempre na vanguarda das coisas, né? Por isso que eu sempre digo, né? Que a treta das distros já acabou, temos um vencedor. Quem investe em infraestrutura e tecnologia em algum momento sai e desponta na frente nas coisas, e é o que eu tô vendo o Fedora começando a colher certos frutos aí. Mas se você vir aqui no Get Fedora, você vai ver que ele tem as edições Workstation, KDE Plasma. Workstation é a versão com GNOME, Plasma, a versão KDE Plasma é com Plasma. Eles têm ali uma versãozinha para server, não se usa muito assim, na prática eu nunca vi ninguém usando, a sério, né? Eu vejo o cara usando no lab dele, mas na sério ninguém usa, porque é uma distro que tá ali, bleeding edge, estabilidade não exatamente é um ponto focal da distro, estabilidade que eu digo não é nem tanto de ficar dando pau, de ficar saindo do ar, né? Eu tô falando de estabilidade de versão de pacote, configuração. As coisas podem, eu não estou dizendo que elas mudam, mas elas podem mudar muito rápido, né? Então não é uma boa ideia, por exemplo, você pegar um Fedora Server e instalar um Nginx, um PHP e um MySQL e botar um WordPress no ar usando a infraestrutura do Fedora dessa forma. É melhor você usar Podman ou Docker, porque você tem um pouquinho mais de controle sobre as coisas. Então eu não vejo tanta vantagem de usar uma distro mais bleeding edge para o servidor se eu vou rodar container. Se tiver, me avisem. Eu não consigo imaginar aqui nenhum cenário onde um Debian não possa fazer a mesma coisa. Tá? Volta aqui. Então eles têm uma imagem para cloud, que é aquelas imagens que você acha na AWS e tal. Tem o CoreOS, que é uma distro interessante, que ela é feita para rodar container também. E ela tem um esquema de hot swap de root, né? Então ela se atualiza em background, na hora aí dá um reboot, ela entra com a imagem nova, mas é aquela história, de novo, você está rodando tudo em container, né? A base muda, mas mudou o quê? Porque se toda a infraestrutura que você vai estar rodando vai ser no container. Vai melhorar o firewall, talvez, alguma coisa assim, mas é bastante tecnologia, mas assim, eu não é claro que talvez seja mais fácil de manter aqui um Debian, por exemplo, sem ter que ficar entrando lá dando apt-get, update, apt-get, upgrade, né? Mas na prática, na vida real, no mundo, não se faz isso, certo? A gente não fica entrando nas máquinas e dando update, não. A gente sobe um container do Kubernetes e seja o que Deus quiser. E tem o IoT. O IoT é legal. O Fedora IoT, você bota ele no Raspberry Pi, ele se conecta com o painel lá na Fundação Fedora e você controla os seus Raspberry Pis via painel, dando comandos, instalando containers. É bem legal. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo sobre esse negócio, que isso é legal, tá? Ele roda uma mini versão do Fedora que é só para rodar container e que é gerenciado via internet. E também tem aqui os Atomic Desktops. Mas antes de entrar nos Atomic Desktops, vamos falar sobre os spins. Aí tem os spins. O que é o spin? O spin é uma versão segunda divisão ali do Fedora, com interfaces gráficas diferentes. Então você tem um Fedora com XFCE, com Cinema, com Mate, com LXDE, com LXQT, com i3, enfim, você tem com a coisa toda. Cara, é muito chato as coisas serem tudo desse jeito de esses pop-up, né, velho? Que merda. Até o Cosmic tem, olha só o Cosmic aí.
E tem o Miracle Desktop, esse eu nunca usei. E tem o KDE Mobile, eu usei ele no meu tablet já. O KDE Mobile para tablet e coisas que tem touch, ele é muito mais interessante do que o Plasma normal. Tem o Bud também, né? E tem o Labs é um pouco mais... Eles não focam tanto no ambiente gráfico, na interface que é no desktop, eles focam mais na funcionalidade e na coleção de pacotes que já vem com a distro. Então eles têm para astronomia, tem o de computação, neurociência, tem o de design. Esse de design eu já usei, ele é bem legal, ele vem com um monte de programa de calibração de cores, tal, os drivers de tablets, tudo já meio pré-configurado, que existe, né, livre. Tem o Games que eu nunca usei, o Jam eu nunca usei, mas estou com vontade. Python eu nunca usei. O Scientific eu já usei, eu achei meu cocô. E tem o Security Lab, que é para você ficar. Já vem com as ferramentas para você fazer testes de segurança de rede e tal. É tipo um Kali Linux do Fedora, tá? Os labs são interessantes quando você já quer começar com uma coleção grande de pacotes já na ISO. Você tem nos grupos do Fedora, você vai lá no RPM ou no YAM, desculpa, no DNF, lá no DNF. Ele tem os grupos, você consegue instalar os grupos por lá também. Eu não sei dizer se o pessoal coloca alguma coisa de diferente. Eu acho que não, nem o papel de parede não muda. Não tem nenhum capricho extra, eu acho, nessas ISOs do Labs. É só um Fedora básico com... Aí alguns usam KDE, outros usam o GNOME. E aí eles têm ali alguém já deu um DNF install grupo com as coisas, tá? Vale a pena olhar isso aí. Os spins... Aliás, os Atomic Desktops são um bicho diferente. Por quê? Isso aí, no começo, a ideia foi vendida como o Fedora do futuro. A gente vai substituir o Fedora Workstation por esse Fedora Atômico. O que é o Fedora Atômico? Ele era uma construção em cima do CoreOS, onde você meio que roda o seu ambiente gráfico contido num sistema OS Tree, que é um esqueminha de layers. Muito parecido com Git, e como os containers funcionam. Quer dizer, você tem um root base, que é o layer 0, que é o primeiro layer de todos, aí você instalou um programa, aí ele coloca um layer por cima. E aí a vantagem é que você consegue trocar base sem mexer nos layers que estão acima. Então, eu vou dar um exemplo. Se você instalou a base e colocou, sei lá, 100 pacotes diferentes em cima daquela base, sei lá, htop, iptable, sei lá, seja criativo aí. Você instalou uma porrada de pacotes de drivers, né, vários drivers por cima. Quando você troca a base, você mantém aquela estrutura de pacotes. Então é como se eu pudesse sair do Fedora na versão 42 e regredir ela para uma versão anterior, mantendo aquele meu layer por cima. Vai funcionar? Não sei se vai funcionar, mas provavelmente não vai funcionar. Mas você não perde aquele layer que está acima. A sua base você muda, o layer fica. Então você pode trocar do GNOME para o KDE pro Plasma, né? A distro que tem o GNOME, a distro que tem o Plasma, mantendo os seus pacotes que estão acima ali. E dá para fazer várias loucuras, né? Seja criativo aí. Eu lembro que na época que eu gravei o primeiro vídeo do Silverblue, lá em 2019, eu gravei ele... Eu tinha pensado um uso que eu daria para ele, por exemplo, sistemas e máquinas funcionais, tipo caixa de supermercado, né? Na rede açaí, por exemplo, eles estão usando Slackware. Né? Eu sei porque eu travei uma máquina lá e eu vi ela botando. E é um Slackware, né? Um kernelzinho customizado ali, o hardware, e ele sobe a interface do autoatendimento. Então, as caixas de autoatendimento do açaí, pelo menos aqui onde eu moro, são Slackware. Eu usaria nesse tipo de cenário, que é para rodar um quiosque. Porque a distro é imutável, ela não vai dar problema, não requer grandes atualizações, e tudo que você vai mexer é da base para cima, tá? Então a ideia desses desktops atômicos, né, onde os commits e as mudanças do sistema eles são isolados, digamos assim, você consegue tirar e colocar eles sem destruir o sistema. Muita gente vê isso como uma vantagem, porque tudo que você escreve, você está escrevendo num layer que não afeta o sistema. Então se o seu sistema ficar muito louco, você remove a parte que você pode escrever e a base está lá preservada. E aí você dá um reboot e a máquina volta. Não importa o tamanho da besteira que você faz. Essa distro que está rodando aqui agora, nesse exato momento, é o Silverblue. Mas o Silverblue, ele tem alguns primos, né? Droga de site. Ele tem o Silverblue, mas ele tem o Kinoite, o pessoal chama de Kinoite também. O nome é japonês, tá, gente? Eu não consigo falar japonês com sotaque americano, não. Eu já vi gente falando Kinoite. Eu chamo de Kinoite. Tem o Sway também, que é o
esse é um nome esquisito, é Siki, como é que era? Siricea, é o Siririca, eu sou Siririca, tem aí. Tem o do Bud também, que é o do Bud, acho que é o Onyx, né? Deixa eu só confirmar aqui, acho que o do Bud é o Onyx. Tem o do Cosmic também. É, o Cosmic chama Cosmic mesmo. O do Bud ele chama de Onyx. Enfim, eles colocam esses nomes que é pra confundir a gente, né? Você tem um nome do desktop, aí você vai dar o nome da distro, um nome que não tem nada a ver com o desktop. É pra deixar a gente bem... Pra ver se a gente tá esperto. Vamos estar esperto aí. Desses spins, eu confesso pra vocês que o que eu mais gostei de usar foi o Siririca. Não sei pronunciar isso, que é o baseado no Sway. Ele é bem legal. O jeito que ele já vem bem resolvido, assim, é legal. Ele vem com coisas úteis. Esse daqui é o Silverblue. Esse cara aqui é o Silverblue. Silverblue é a versão original, é a versão que vem com Gnome. É a versão que vem com Gnome, a Gnome que vem a versão 48, eu acho que é a mesma versão. Eu acho que esse cara é exatamente igual à versão Workstation, tá? Acho que não tem diferença nenhuma, não. Ele tá meio quebrado aqui, porque eu já fiz algumas coisas nele. Poderia, claro, só remover a parte que eu escrevi e tá tudo novo. Não, vamos fingir que não aconteceu, tá? Ele vem com alguns programas, pouca coisa, na verdade, e a maioria do que tá aqui é Flatpak, tá? A imensa maioria é Flatpak. Então, se você olhar a lista de Flatpak, você vai ver que é uma listinha bacana. É uma listinha bacana. Então, ela vem com o... Eu instalei aqui o LibreWolf por pura vontade, porque o Firefox ele vem na imagem base. Só que nas outras distros não vem o Firefox na base, tá? Então o Kinoite, por exemplo, não vem com o Firefox, não. Não, o Kinoite vem, mas as outras que a gente vai ver, não. Aí eu instalei o LibreWolf só para ter algum browser nas outras distros que não vem com browser nenhum. E assim vai, boa parte das coisas do Gnome, lá, calculadora, calendário, caracteres, ligações, extensions, maps, sushi, essas coisas todas. É tudo via Flatpak. Então, qual que é a lógica desse tipo de distro? Dado que você não tem o comando DNF, que você não consegue instalar nada, apesar de você ter o comando RPM OS3, que permite que você instale as coisas, e no meu vídeo anterior eu falei que essa é uma forma bacana de você fazer as coisas, eu discordo completamente. Assim, não é bacana você fazer. Primeiro, porque aqui você tem que instalar pacote por pacote, se eu não me engano. Deixa eu só fazer um teste para ver se eu não estou mentindo. Sei lá, Htop e Emacs. Eu acho que ele deixa instalar múltiplos pacotes ao mesmo tempo. Ele deixa. Não, deixa ele fazendo aí. Apesar dele permitir você instalar vários... É um processo demorado, como você pode ver aí, ó. Para instalar 2 pacotes pequenos, olha o tempo que ele demora. E é necessário um reboot, tá? Porque quando você instala um novo layer, ele tem que... No boot, ele tem que remontar os layers novos por cima da base que você tem. É uma coisa que você não consegue fazer, até onde eu sei, você não consegue fazer isso online. Você tem que rebootar e fazer. Dá um pouquinho de trabalho. Por outro lado, o que está registrado na base ali, que está registrado no S3, vai ficar no S3. Não vai sair de lá. Você consegue usar também... Esse é um problema que eu enfrentei quando eu usei o Silverblue pela primeira vez. Alguns tipos de pacotes eu não conseguia rodar no S3. E parece que agora está resolvido. Então, por exemplo, hoje em dia você consegue botar o RPM Fusion, colocar driver da NVIDIA, por exemplo, quem precisa de drivers proprietários, consegue usar o RPM OS3 e para fazer isso, porque ele lê de RPM Fusion, de Copper, ele lê as fontes dos pacotes, ele consegue pegar de vários lugares diferentes, então você consegue montar distro como você precisa. Então eu vou rebootar aqui só para vocês verem aqui, ó, instalei o Htop, por exemplo, o Htop não está aqui, nem o Emacs, né? Eu vou rebootar. E aí ele vai ter criado uma nova entrada lá no Grub, e essa nova entrada é o meu novo sistema com esses novos pacotes. Isso não é muito prático, então não é a forma que eu recomendo fazer, porque se for para você fazer desse jeito, você vai ter mais vantagens usando o Fedora Workstation normal, porque só você dar um DNF install é muito mais rápido, não vale a pena você ficar se estressando. Tá? Terminal aqui, agora temos o Htop e temos o Emacs, que é o modo gráfico por alguma razão. Então, assim, eu acho que o pior uso que você pode dar para uma máquina dessas é para você usar esse tipo de tecnologia numa máquina desse tipo, né, para você desenvolver, é você instalar o que você precisa via RPM OS3. Eu acho que você tem que só instalar o que realmente é fundamental e que não precisa, e que não tem como você fazer de outra forma. Tá? Tudo bem, tem Flatpak, mas Flatpak não tem linha de comando, né? Para programas gráficos é bom, mas para programa de linha de comando é meio ruim, porque eu quero rodar um Node. Quero rodar um Node, vou desenvolver o front-ender. Eu quero rodar um Node aqui, não tem Node. No RPM OS3 tem Node? Tem um Node. Se você fizer um search aqui, você vai ver que ele tem um Node. É só você instalar, certo? Errado. Não, você não vai fazer isso. Tá? Você não vai fazer isso. Você vai usar um outro cara chamado Toolbox. Toolbox é uma ferramenta que ela foi gestada ali meio que em paralelo com o Silverblue, né? A primeira vez que eu ouvi falar do Toolbox foi em uma keynote sobre o Silverblue. Ele roda containers
e já conecta no seu shell. Então o que você consegue fazer com o Toolbox é isso aqui, ó. Toolbox, vamos supor, peguei um projetinho front-end para fazer, frontender. Vou lá, Toolbox, create, Node.js. Ah, droga, já criei, então vou pegar outro. Não, mas você entende a lógica, né? Tem um Node.js aqui, que eu já criei uma, né? Então eu vou botar Toolbox Enter Node.js. Ele criou uma distro, ele criou um container para mim, baseado no Fedora, tá? Então aqui dentro eu tenho o DNF, e aqui dentro eu consigo fazer minhas coisas. Então eu posso vir aqui, sudo DNF install Node.js, que eu já tenho instalado, e o Yarn, por exemplo, que eu usava antigamente para fazer as coisas. E ele já vai ter o Node. Tem o Node e tem o Node 22. Mas tem o Distrobox. Tem o Distrobox, que você pode facilmente instalar ele via API-MIO-S3, imagino eu. Esse é um bom caso de uso pro Distrobox. Aliás, pro S3, né? Esse é um bom caso. Tipo, é um caso, puta, é um programa básico que não vem, então você precisa instalar o Distrobox, que é uma versão do Toolbox que aceita outras imagens. Você pode instalar um Debian, pode instalar um Ubuntu, um Arch Linux, ou qualquer coisa que você precisar. Tá? O Toolbox ele sempre usa o Fedora. Mas a ideia do Toolbox é justamente você fazer ele, usar ele aplicado para projetos ou para stacks mesmo de desenvolvimento, né? Então você pode fazer Toolbox, create, sei lá, PHP. Não sei como é que tá isso, PHP, PHP MySQL, enfim, coisas do tipo. Tem aquele... mesmo com ambientes Java, por exemplo, sei lá, um ambiente Java, eu preciso do Java, você precisa agora eu virei desenvolvedor Android ou Java, alguma coisa do tipo. Aí você entra com esse cara e você vai lá e manda ver, tipo, DNF, JDK, JDK. Então, assim, acaba que esse workflow, ele é bem legal quando você trabalha com coisas que sujam muito o seu ambiente. Eles alteram com alguma profundidade o seu ambiente de desenvolvimento. Por exemplo, se você é um cara que mexe com Arduino e aí de repente você tem que pular para um front-end, vamos supor que você é um full stack de IoT, por exemplo. Então você vai mexer com Arduino, você vai mexer com front, você vai mexer com back, e às vezes as tecnologias não são as mesmas. Você não vai usar o Node.js para tudo, apesar que é possível você usar até JavaScript para Arduino. Mas não é normal você usar um único stack do ecossistema inteiro que você está desenvolvendo. Então isso ajuda você a ter um ambiente um pouco mais limpo, porque você não está mexendo em versões que você tem instalado no seu sistema. Principalmente quando a gente fala do Distrobox, que é onde você realmente pode instalar 5 versões diferentes do Ubuntu e usar essas versões, cada versão do Ubuntu com uma versão diferente de alguma coisa. A lógica é muito parecida com o container. Você pega o container e fixa ele na versão do que você precisa ali. Só que quando você está falando de desenvolvimento de coisas que em C, por exemplo, é um pouquinho mais complexo. Porque, baixa aí o GCC número 20 do seu Fedora, você não vai conseguir. Não é assim que funciona. Você tem... tá tudo muito intrínseco, tá tudo muito interligado. Então, de fato, esse flow funciona muito bem. Depois é só você fazer um toolbox aqui, dar um ls, um list, que ele vai mostrar o que você tem rodando e você pode remover depois. Terminei o projeto, você devolve. Você pode criar um desse para cada cliente também, é uma possibilidade. Eu geralmente faço algo parecido com isso. Então eu crio lá um ambiente para o cliente e eu só uso aquele negócio. Então, por exemplo, nesse aqui que tem o Java, por exemplo, ele não tem o Node. Se eu entrar no Node, ele tem o Node, mas ele não tem o Java. Então é muito rápido você trocar de um para o outro e é muito menos problemático do que você instalar todos esses stacks possíveis e imagináveis na sua máquina de uma vez. Tá? Isso daí realmente é uma coisa que começa a dar um pouco de problema. Uma coisa que às vezes você precisa de um MySQL e um Postgres rodando. Às vezes você precisa de 2 MySQLs rodando. Você precisa de um MySQL para um cliente e um outro MySQL para outro cliente, cada um rodando uma porta. Então dá para você fazer isso com Toolbox, dá para você fazer isso com Container. É mais uma ferramenta que te ajuda nisso. Então, assim, para mim, essa questão da linha de comando está mais ou menos resolvida. Porque eu não fico mexendo muito na linha de comando para administrar meu sistema, então eu não preciso de tantas ferramentas específicas para isso. Mas quando eu estou mexendo com desenvolvimento, eu tenho ferramentas mais específicas. E aí elas estão muito atreladas ao projeto, então eu crio uma distrobox para aquele cara e mando bala. Eu, por exemplo, mexo muito com PyTorch, com o NumPy, com o Matplotlib, que são bibliotecas do Python. Muitas delas precisam acessar diretamente a GPU, por exemplo, para rodar ou fazer alguma coisa.
E às vezes eu preciso de várias versões diferentes dele, então realmente isolar os ambientes da melhor forma possível faz bastante sentido no meu workflow. E para mim não me incomoda muito, por exemplo, o fato de eu ter que instalar os programas via Flatpak. Para mim não vai fazer muita diferença. Porque se eu estou no GNOME, por exemplo, não, faz diferença se eu chamo o LibreWolf por aqui, ou se eu abro um terminal para chamar o LibreWolf. Muito mais prático eu chamar ele pelo GNOME mesmo, né? Acaba que o Flatpak ele é uma ferramenta que te auxilia a manter o seu sistema tranquilo. Porque o Flatpak é a mesma lógica, ele isola um pouco o programa, você pode instalar programas de versões que poderiam ter algum tipo de conflito, programas que não tem no Fedora, aquela coisa toda. Então esse workflow funciona muito bem para mim, funciona muito bem para muita gente também. O Flatpak ele só começa a dar problema na hora que você precisa, por exemplo, sei lá, vou abrir um code da vida, se eu instalo um code da vida, alguma coisa do tipo, aí eu abro um terminal, aí ele abre o terminal do Flatpak, aí puta, você tem que fazer uma configuração, poder... Isso é um pouco chato, mas isso está mais fácil de resolver do que eu estava antes. E mais, tem muita gente que usa o DevPod. Tá. O DevPod é uma ferramenta que eu vou fazer um vídeo sobre o DevPod. O DevPod, ele é o seguinte, ele monta um container para você desenvolver. E então você consegue, ele gera um JSON com todas as configurações que você fez para aquele container rodar, com as versões de tudo que está lá dentro, de certa forma, e você passa esse JSON para o seu amiguinho e ele consegue subir um DevPod igual ao seu. Então vamos supor que eu vou desenvolver Django. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma stack, vou até criar um aqui para vocês entenderem mais ou menos. Ó. Você escolhe mais ou menos qual stack você quer. Ah, vou fazer Django, então vou fazer uma stack Python. O que eu vou usar para desenvolver? Code? Vou usar o PyCharm? O que eu vou usar? Você escolhe o que você vai usar de ferramenta. Tá, vou usar o Code mesmo. O que você vai usar de provider? Você vai usar o Docker? Vai usar o Kubernetes? Vai usar o SSH? O que você vai usar? Ou seja, eu posso até usar uma máquina virtual acessada por SSH. Não, vou usar o Docker, rodando localmente. Ou você pode usar um AWS. Ele vai criar uma máquina lá. E aí o que acontece? Ele vai criar uma máquina que vai estar conectada com o seu ambiente de desenvolvimento. E que quando você... O seu código ele vai pegar do repositório Git pull, por exemplo. Vai fazer um Git pull do seu repositório, vai fazer lá. E aí ele vai rodar o seu programa nesse container virtual. Aí você coda como se estivesse codando localmente, mas na verdade é um container ou uma máquina virtual, dependendo do sistema que você escolheu. E isso quer dizer que você tem um ambiente de desenvolvimento reproduzível. Isso, inclusive, bota em xeque boa parte do Nix. O NixOS, a ideia do NixOS é você ter um ambiente reproduzível. E aqui você tem um ambiente reproduzível também. A diferença é que você não tem que aprender uma língua alienígena, como o Nix, por exemplo. Então, esse é um cara que muito me interessa, mas eu ainda não estou fluente nesse cara. Então, quando eu tiver, aí a gente conversa. Tá? Tem umas coisinhas que eu preciso entender direito antes de sair indicando. Mas a ideia dele é muito parecida com aqueles Code Labs do Google, sabe? Aqueles Colabs, na verdade. Colab e Google. Mas a ideia aqui é a seguinte, você digita o seu código aqui e ele tem um editorzão bonitão. Você coloca os seus arquivos no Drive. Então, os artefatos, código você pode botar no Drive, ou você pode botar no GitHub, ele cria uma máquina virtual, baixa seu código, você edita aqui uma IDE parecida com o VS Code, assim, e tudo que você faz é direto na nuvem. Então, eu vejo bastante gente usando isso para programar de verdade agora. Em vez do cara ter uma máquina para desenvolver, ele usa qualquer batata que ele achar pela frente, que tem uma tela e um teclado, ele se conecta nesse serviço e sai codando. A galera de inteligência artificial, principalmente. Por quê? Porque você vai treinar um modelo, você pode escolher com qual placa de vídeo você quer treinar o modelo. E a placa de vídeo padrão que eles entregam para você, ela é melhor do que boa parte das placas de vídeo da galera por aí. Então, se você vai treinar um modelo aqui, provavelmente vai ser mais rápido do que no seu computador. Em muitos casos é mais rápido do que no seu computador. E se você precisar de uma placa de vídeo de 50 mil reais, ele está a um clique de distância. Você clica lá e paga a fatura depois. Mas você tem essa possibilidade. E você não precisa comprar uma máquina de 100 mil reais para treinar um modelo. Você pode treinar um modelo direto pelo Google Colab, por exemplo. E isso é bem apelativo, né? O que o DevBox faz aqui, na verdade, é te oferecer uma alternativa open source. O DevPod. O que ele faz aqui é te oferecer uma alternativa open source, para você usar os seus próprios recursos, mas se você quiser usar os recursos dos outros, é uma possibilidade também. Preciso fazer um vídeo sobre esse cara, ele é bem interessante, tá? Principalmente para uma das distros que eu vou passar aqui no Fediverse da loucura. Então, temos aqui
O Silverblue temos aqui, eu já apresento para vocês mais ou menos um workflow que funciona para mim. Então, tipo, linha de comando, toolbox. Inclusive dá para você fazer um esquema que você abre o terminal já no toolbox que você quer, se você quiser fazer assim. Se você achar que para você é melhor, vai funcionar melhor assim, dá para fazer. Se você precisar de aplicativos gráficos, você tem tudo aqui. Inclusive você pode acessar pela loja do Fedora, boa parte desses aplicativos, tá? Se você prestou atenção na instalação do Silverblue e pergunta se você quer instalar repositório de terceiro, ele vai adicionar o RPM Fusion e vai adicionar o FlatHub também. Então você vai ter... tem esse Warp aqui, ó. Não, tem esse Warp. Então tem bastante coisa aqui que você pode acabar instalando pela própria interface gráfica. Ó, tá aqui, ó. Então você pode escolher, eu não gosto dos Flatpak do Fedora, porque tem algum motivo. Mano, você desabilita aqui e fica com o FlatHub, seja feliz. Os Flatpaks do FlatHub, eles são muito bons. Os do Fedora também são, mas assim, é isso. Tipo, é incrivelmente incrível a quantidade de software que você vai ter aqui no Flatpak. Não vai te faltar software. De novo, se você é um cara que usa Debian, por exemplo, eu sempre fui um cara que usava Debian testing ou ficava usando Debian Stable e ficava xingando. Hoje em dia, cara, eu boto Debian Stable, Flatpak e um Snap ali e tá resolvida a minha vida. Eu não uso softwares gráficos do Debian, eu uso só a base do Debian, que pra mim é boa o suficiente. E para desktop, os aplicativos todos, a maior parte deles eu uso Flatpak. E o que não tem para Flatpak tem o Snap tipo, os bagulho de servidor é tudo Docker, tá tudo bem. Por isso que o rouperismo, ficar trocando de distro é mais um estilo de vida do que uma necessidade hoje em dia, tá? Hoje em dia é um estilo de vida, cara. Fala, pronto, troquei disso essa semana, cara. Você trocou, passa da hora você. Então, assim, esse é o Silverblue, tá? Mas tem outros, né? Vamos supor que se eu quero trocar de Silverblue de Gnome para Plasma. Vamos supor que o Gnome não é bom o suficiente para mim, eu quero usar o Plasma. Cansei, quero usar Plasma agora. No esquema do RPM OS3, você vai passar mal. É bem ruim. É melhor você trocar a base inteira. E trocar a base inteira é relativamente simples de fazer no OS3. É tão simples quanto um comando, né? Então, aqui, ó. E é isso. Você vai dar um comando spare. Até que não tá tão lento, mas tá lento. É porque eu já fiz esse processo, eu achei que ele guardava algum tipo de cache, mas ele não guarda não, cara. Ele joga fora muito rápido as coisas. Deve ter algum comando onde ele guarda um cache, poder ficar trocando várias vezes ao longo do dia. Tempinho aí. Bastante. Minha internet não tá tão boa. Vamos lá. Então, instalei o QNT, vamos rebutar? Não, já trocou o login. Vai ser SDDN. E aí estamos no Plasma. O ícone quebrou, mas ó, aqui a gente tem o LibreWolf, que eu tinha instalado, né? E no console aqui temos o Emacs. Olha aí, ó. Temos o HTOP. Também tinha instalado em outro layer. O FastFetch aqui dizendo que estamos rodando, né? E a diferença do Silverblue para o Gnome é justamente essa, cara. Ele troca o Gnome pelo Plasma, tá? As atualizações são todas via... Você consegue fazer pela lojinha pelo Discover, né? A lojinha do Plasma. Você consegue fazer todas as atualizações por aqui. Ele atualiza tanto a base como os Flatpaks também. E plasmoides, qualquer outra coisa que você tiver. Ele faz atualização por aqui. Então, você não precisa se preocupar em ficar abrindo terminal para ficar mexendo com a atualização. Ele vai te avisar quando tiver atualização, você clica lá, ele atualiza, próximo reboot, as atualizações são aplicadas, tá? É super tranquilo. Não tem a chance de você fazer uma atualização e quebrar um programa. Porque se você atualizar alguma coisa e quebrar, você vai perceber no próximo reboot. Se deu errado, você faz o rollback, né? RPM Austria rollback. Tipo isso. Tá, aqui não tem nenhuma atualização. Então, quer dizer, aqui temos o QNT. Então, aqui não tem nada demais, né? São os programas que eu já tinha instalado antes. O DevPod está aqui. A diferença é que agora tem o DistroBox. Agora temos o DistroBox. Aí com o DistroBox você consegue fazer Create, Image, Linux, Test, Arch Linux. E aí ele vai me entregar um shellzinho bonitinho com um Arch Linux rodando.
E aí você pode usar isso no seu workflow. No meu workflow eu estou desenvolvendo XYZ e estou usando o AUR, porque o AUR tem umas bibliotecas tunadas que não tem em lugar nenhum. Tranquilo. É só você usar o DistroBox. Esse é o vídeo da espera, cara. Eu só fico esperando. Bom, enquanto ele vai fazendo isso aqui, vamos pro próximo. O Fedoraverso da loucura. Vamos dar uma olhada no Sericacea. Como que no IT demorou um tempão, não quero correr o risco. Tá, o Sericacea é a versão com Sway. Eu achei bem interessantezinha. É pequenininha, em tese. É bem bacana para máquinas mais humildes. Ele já vem com uma configuração que eu achei bem decente. É um bom começo. Um bom começo. A versão do Fedora, versão do Kinoite aqui, se eu não me engano, é 6.4, cara, é mais nova. Impressionante. Então a galera que joga aí, ó, tem umas coisas aqui, hein? Tem os recursos novos que estão sendo pedidos aí pela galera, já estão aqui nesse Fedorinha, nesse Kinoite, nessa versão de Plasma, tá? Beleza, aí mais um reboot. Vamos para a versão Sway. E já a gente vai pra. A gente vai ver o que é realmente loucura nesse negócio. Ela tá bem diferente, né? Mas é isso, meu usuário continua aqui, meu barra home continua aqui, meus layers continuam aqui. A diferença é que agora eu estou numa interface muito mais humilde. Um terminalzinho, ó. Fedorinha nas massas. E esse ambiente aqui ele é bem levinho, tá vendo? Não gasta quase nada de recurso. Esse é o famoso Sway. Ele roda no Wayland, tá? Então isso aqui é um Wayland, que é um problema que está rolando, que me afeta diretamente, é que, por exemplo, eu gosto muito do Walson WM. E só que o X11 os caras marcaram ele para morrer, né? Tem o tal do Libre X11, aí X11 Libre Shorg, não sei qual é o nome que der, que é um fork, mas está envolto em polêmicas, né? O fato é que para o fork funcionar precisa ter comunidade e ou financiamento. E até onde eu vi, esse ainda era um problema do fork do X11. Mas o cara, ele fez o fork e já me entregou 2.500 commits. Então o maluco tá on fire. A questão é que ele não pode ficar sozinho nessa. Então, window managers como o FVWM, o Window Maker, todos esses clássicos que a gente tem rodando desde os anos 80 nos Unix, TWM, todos eles estão em risco, tá? Porque eles não são compositores do Wayland, porque a arquitetura do Wayland é bem diferente da arquitetura do X. Então você não consegue aproveitar muita coisa e você tem que basicamente reescrever uma parte significativa do seu código. E se tratando de Window Managers é pior ainda, porque o Window Manager ele é um gerenciador de janelas e o conceito do Wayland é que a janela se gerencie sozinha. Pelo que eu entendi. Não, né, não é isso. Você tem o papel do compositor. Quer dizer, o cara que gera o gráfico na tela é o cara que gerencia as janelas. A questão é que você não consegue perguntar para a janela qual é o estado e onde é que ela está. Ela não sabe. No X você consegue fazer essa pergunta para a janela. Janela, qual é a sua posição? Janela, qual é o seu tamanho? Qual é o seu estado? E os Window Managers trabalham assim, conversando com as janelas, conversando com os programas. Os compositores do Wayland, eles não funcionam assim. Eles têm um controle completo de onde as coisas aparecem, como elas aparecem. Então, o Window Manager é outra coisa. Por isso que o pessoal não chama de Window Manager, né? Eles chamam de compositores. Né? É um negócio que é meio, para mim, é um pouco confuso, porque eu não estudei isso e eu só quero que as coisas funcionem. Aparentemente, as coisas estão começando a funcionar. Eu acho que tudo que eu uso está funcionando hoje em dia no Wayland. Né? Mas eu queria muito que tivesse o Awesome no FWM, o Window Maker no Wayland também. Talvez esse Shorg Libre, X11 Libre aí, resolva. Mas o Sway é bem bom, tá, gente? Você consegue. Ele é tile, né? Ele é um tiling fácil, ele é um tile meio. Modo fácil. Você clica aqui com o botão, arrasta a janelinha, ela vai para posição, você não precisa ficar. Você pode usar o mouse também, não é só atalho de teclado. Isso facilita bastante as coisas.
Tá faltando alguns programinhas aqui, do meu gosto, né? O Hoff, por exemplo, enfim, não tem, mas aí te vira, meu irmão. E quem é o próximo? Vamos ver o Onyx. Esse Onyx eu não gosto dele não, cara. Ele usa o Bud e o Bud é bugado. O Bud é bugadinho. Nunca consegui. O Bud é um cara que eu nunca consegui usar. Tipo, ele sempre dá pau. Eu tentei, teve uma época que eu tentei usar ele, meu, ele não. Ele congelava, aí o painel congelava, aí a interface inteira congelava. Aí ele morria e voltava para a tela de login. Nunca consegui usar. Ele é daquela distro Solos, né? A distro existe ainda. O grande diferencial do Solos era o Bud, né? Vamos lá. Aí. Terminou? Reboot? Ele mudou de novo. Um banco de tela de login aqui. Esse é o Bud, né? O Bud é pra ser tipo um gnome com uma cara meio que de plasma. Mas como eu falei, eu usei muito pouco ele porque ele é muito instável, na minha opinião. Ele dá muito pau. E não sei se tem gente que usa, deve ter. Não conheço ninguém que usa. Nunca alguém chegou para falar, eu uso Bud. Nunca ouvi falar. Eu acho louvável, tá? Eu acharia mais útil alguma coisa relacionada com Deepin. Aqui. Pra ser bem sincero, Deepin é bom, de fato. Ou aquela outra distro chinesa lá. A Ubuntu chinês, esqueci o nome agora. Porque a gente não pode ser refém só do Plasma e do GNOME resto da vida, né? A gente precisa ser refém de outras coisas também. Mas o que eu instalei aqui via Flatpak continua aqui. Então, assim, tá funcionando. De repente, com algumas atualizações, ele volte. Ele funciona melhor, né? Esse Bud aqui. Mas, de novo, ele não tem uma aplicação específica, tá? Esse aqui é mais um desktop. Você usa com Toolbox, que você usa com Podman, que você usa com seus Flatpaks. Aí você monta o seu... É a preferência pessoal de qual interface gráfica você quer usar. Vamos para mais um. Agora vamos para o Cosmic. Cosmic. Ele é o único que não é o nome da distro -Atomic. É o Cosmic Atomic. O Cosmic é a interface gráfica do Popple Ads. Ele é um GNOME com esteroides. Esteroides, talvez? Não sei se é o termo. Mas ele é um GNOME com menos amarras, tá? Então ele é um cara um pouco mais parecido com o desktop convencional, né? Assim como o Bud também, né? O Bud, a interface lembra um pouco o Windows. A estabilidade é um problema, mas ele aceita widgets e tal. Então é interessante sim. E ó, lembrando que eu estou trocando as coisas todas, mas ó, o meu Arch Linux está aqui ainda, hein? O Arch Linux está aqui ainda. E todas as outras coisas que eu instalei via layer estão aqui. Então não perdi nada. Deixar ele fazendo o download aí. Terminou aqui, então vamos lá, reboot. Vamos ver o Cosmic. O Cosmic, a última vez que eu usei foi quando eu gravei o vídeo do Popple Ads, hein, gente? Faz quanto tempo isso? 5 anos? Nunca mais testei a distro. Não sei do que se trata. Naquela época nem era o Cosmic, era um GNOME, né? Acho que eu não cheguei a usar o Cosmic não, cara. E eu acho que não vai ser dessa vez. Deu ruim. Oh, tudo bem, eu não queria mesmo. Nossa, deu kernel panic, né? Esse negócio... Ah, não. Foi kernel panic mesmo? Foi kernel panic, velho. Caramba. Não pode ser. Não, tá. Não é o kernel panic, não. Vou continuar por aqui. Jesus. Caramba, meu. Que loucura, hein? Eu não vou nem tentar arrumar isso aqui, tá? Vou direto os outros caras são mais interessantes. Os outros caras são mais interessantes. Tem uma galera do Universal Blue. O que essa galera fez? Eles pegaram a ideia do SUSE e do Fantu de criar uma esteira de build de distros, imagens de sistema, e eles começaram a fazer variações e disponibilizar tecnologia para que pessoas fizessem variações do Fedoraverso, tá? Dessas distros atômicas. E saíram algumas coisas que eu posso dizer que são interessantes, tá? Para quem joga, tem uma chamada Basite.
Eu vou colocar ela aqui, mas eu não vou mostrar jogando porque eu não tenho placa de vídeo na minha máquina virtual, não nessa, né? Eu até posso, de repente, em algum momento fazer algum vídeo sobre ela usando a minha GPU Pass-Through. Mas não é esse vídeo. Base Stream, Verified, Registry, GHCR, IO, blá blá. Tá, essa distro, a Basite, é uma distro focada em jogos. Então ela vem com tudo que você precisa para jogar da melhor forma possível. Tá? Ela usa o Plasma como base, ela vem com drivers de NVIDIA, tem uma versão dela com driver de NVIDIA, tem uma versão com driver de AMD e Intel, e ela tem uma versão específica para o Steam Deck. Tá? Então ele tem uma imagem para Steam Deck. Então você consegue rodar esse cara. Essa aqui é a versão para PC normal, mas tem uma versão para Steam Deck, que parece ser bem interessante. Eu não tenho Steam Deck, então não posso falar sobre. Tá? Mas a proposta de você rodar um jogo num sistema que demanda nada de manutenção, que a ideia dessas distros imutáveis é você não fazer manutenção. Né? O que está funcionando vai funcionar para sempre. Porque não é imutável, certo? Então o conceito é esse, é imutável. A experiência é sempre a mesma. Então logo, para jogos, parece uma boa ideia. Eu não tenho que me preocupar com o sistema, eu quero me preocupar com o jogo. Né? Quero jogar o jogo. Então vamos ver esse cara aí. Foi. Vamos lá. Boot. Desquebrou. Esse cara não tem muita coisa que mostrar não, tá, gente? O que eu tenho pra mostrar aqui é o seguinte, ele vem com Steam, ele vem com Lutris. O que eu ando usando muito na minha máquina é o Heroic Launcher. Ele faz exatamente isso aqui. Ele integra com a minha conta do GOG, da Epic e da Ubi e me dá um lançador com todos os meus jogos. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Tá, esse cara integra com as lojas todas, né? Então eu boto minhas coisas aqui, o Epic, o GOG e o Prime, eu deixo tudo aqui. Ele abre as coisas todas com Proton também, então tô tranquilo. E um outro cara que eu não vi aqui, mas isso não quer dizer que não dê para instalar, tá, gente? Com certeza dá para instalar. Mas aqui não vem por padrão nessa imagem. É algum lançador de Minecraft. Eu sou um grande jogador de Minecraft. Eu perdi a janela aqui. Que é o Prism Launcher, que é um cara que organiza os mods, as versões, tudo. Quando eu jogo Minecraft, eu jogo por aqui. E não tem nesse cara também, que é um cara dedicado para jogos. Ele vem só com Steam e com Lutris. Aparentemente. E mais nada, né? E o resto das coisas que eu instalei continuam aqui instaladas. Não importa, tá vendo? Ele veio com o Waydroid. O Waydroid, eu não tenho certeza o que ele é. Eu não sei o que é o Waydroid. Deixa eu perguntar pro... Imagino que seja um emulador, né? Android em Linux Container. Nossa, que interessante. Interessante isso aqui, hein? Bem interessante. Tá vendo? Eu sempre aprendo uma coisa nova. B3FS Assistant? Como assim? O que isso aqui faz, gente? Caramba, nem sabia que tinha isso aqui, hein? Interfacezinha gráfica para B3FS. Esse aqui o que é? É o meu... Ah, tá. É o meu Dropbox, o meu Distrobox. Chatos e perdidos. Tem um portal aqui. Enfim, esse é o Basite. Diz a lenda que ele é configurado e tunado para jogos. Não confirmar essa informação, não posso confirmar nem desconfirmar essa informação. Não tenho uma GPU conectada nessa máquina virtual para testar, para ver se o desempenho dela compensa ou não. Posso fazer esse teste no futuro, mas esse dia não é hoje, porque temos mais distros no multiverso da loucura. Temos o... Vou ler errado aqui. É legal que todas as distros do Blue, da turma do Blue OS, do Universal Blue, ele sempre vem com essa ferramenta UJust, que é uma ferramenta para pós-instalação. Tá? Então, por exemplo, você vem aqui e escolhe o que você quer fazer. Você pode fazer benchmark, mexer na BIOS, limpar sistema local, configurar NVIDIA,
ativar ou desativar coisas, automount, o que mais tem de interessante aqui? Tretas com Gmod, sei lá o que isso for, Proton, tretas com Proton. Proton é bom resolver as tretas do Proton. Instalar o EmuDeck, você consegue instalar programas que não estão aqui, são programas que não estão empacotados. O EmuDeck eu ia fazer um vídeo sobre ele, cara, é bem interessante. O Screen Copy, para fazer espelhamento de Android. Enfim, ele tem um monte de coisas de pós-instalação aqui, que vale para praticamente todas as imagens que tem no Universal Blue. Ele vem com essa cara, tá? Isso é bem legal. Vale um vídeo no futuro? Com certeza. Enquanto o vídeo não vem, a gente vai para a próxima imagem, que é o Aurora. A Aurora virou um novo queridinho da galera que tá vindo do Windows pro Linux, tá? E eu tô a um passo de indicar ela também. Vocês vão entender por quê. Esse é o Aurora, tá? O Aurora, ele tem uma propaganda dizendo que ele é uma distribuição para todos, tá? É uma distribuição focada em valores universais, como privacidade, entre outras coisas, tá? Então a ideia, é uma distro feita para quem está vindo de Mac, para quem está vindo de Windows, tá? A propaganda dos caras é justamente focando em coisas que são valores no mundo open source, mas que não são valores no universo Windows nem no universo Mac. Então, eu vou fazer uma review dessa distro com mais calma, mas eu queria antes fazer um overview, tá? Então, qual é o foco da distro? O foco da distro é privacidade e produtividade, beleza? Ela tem toda essa temática espacial e às vezes você não sabe se o que ela tá falando é sério ou se não é. Tá falando dividindo átomos de hélio. Enfim, é isso, é marketing. Baseada no Plasma, ela vem com os defaults um pouquinho mais amigáveis para algumas coisas. Esse Rock Solid New Paradigm nada mais é do que distro atômica, né? Esse conceito de distro atômica, é disso que ele está falando aqui. Que uma atualização não quebra o sistema, se ele quebra, porventura, uma nova atualização quebrar, você consegue fazer o rollback, aquela coisa toda que a gente já viu aqui. Uma loja de aplicativos unificada. Se você considerar que só existe o FlatHub, concordo com você. O FlatHub é muito poderoso, não é unificado, né? Você tem coisa que tem no Snap que não tem no FlatHub. Mas atente. É altamente, facilmente auditável e estendida, né? Tudo aqui é Bash Script e arquivos de container. Ok, é software livre, né? Não faz mais sua obrigação. Atualizações para sempre, hardware expandido. Hardware expandido eles querem dizer suporta NVIDIA. Esse é o hardware extendido. E ele já vem com uma coleção de softwares que fazem sentido. Para developers. Como ela vem com drive de NVIDIA, então ela vem com CUDA, então se você desenvolve IA localmente com NVIDIA, já tem as coisas aí. Provavelmente vem o RockM também, eu vou ver aqui se tiver o aviso, se não tiver, não vem. Ele vem com Podman e Docker instalados ao mesmo tempo. Para ser bem sincero com vocês, eu acho que o Docker não faz mais sentido nenhum. Instala o Podman com alias para Docker que tá tudo bem, de verdade. Docker não faz mais sentido nenhum. E é fácil de você instalar ferramentas de desenvolvimento, afinal de contas o Flatpak tá ali, né? E ele tem com esse cara aqui, isso aqui me chamou a atenção, Homebrew, um cara que eu usava no Mac para instalar coisas de forma mais agilizada no Mac. Se eu não me engano, quando eu comecei a usar Homebrew, cara, ele usava pacotes Deb, mas era pacote Deb empacotando programas do Mac. Programas para Mac. Darwin, na verdade, né? Era pacote Deb, mas a arquitetura era Darwin, não era Linux. Aí tinha Darwin Intel, Darwin PCC, Darwin PPC. Isso para mim no Linux é novidade e eu adoraria entender. E aí tem a documentação e comunidade, tá? Então, assim, qual que é o selling point para mim do Aurora? Ele vem com mais coisas do que o Kinoite. Mas ele é o Kinoite, tá? Não se enganem. Ele é o Kinoite com softwares e papel de parede divertidinho. Mas é o Kinoite. E com um tema diferente e tal. Não tem nenhuma modificação do sistema, nada que você fala, meu Deus, que grande revolução. Não tem. Inclusive, aqui você escolhe qual que é o profile que você quer usar. NVIDIA ou Intel. Isso é importante, né? Ele pode atualizar o sistema sem você saber, então tipo, se você ativa essa opção, ele vai atualizar o sistema por baixo dos panos, então na hora que ele vê que tem uma atualização, ele atualiza, quando ele terminar ele te avisa para você rebootar. Aí você tem os streams, isso é super comum no Fedora Verso, nessas distros atômicas, que você pode escolher se você quer uma cadência maior ou menor de atualizações. Então, aí, fora isso, cara, não tem nada de muito mais espetacular, não. É o que não tem, tá? Não tem muita novidade aqui.
O que tem de novidades são as novidades do próprio Plasma. O Plasma tá vindo com algumas novidades aí, mas o Kinoite não traz essas novidades externas ao Plasma, né? Quer dizer, ele só entrega um Plasma com base no Silverblue. O diferencial desse cara é isso aqui. É a stack de softwares que ele traz, tá? Lembrando que ele vem com toolbox, aquela história toda que a gente já conversou, de você usa o toolbox para montar os ambientes de desenvolvimento e usa o Flatpak para todo o resto, né? Os programas que eu instalei via Flatpak, eles estão aqui, teoricamente. Tá aqui, ó, o LibreWolf. Ele vem com Sunshine também, que é para você streamar jogos. Então ele tem um apelo para a galera que está vindo do Steam Deck, né? Apesar da distro mesmo não vir com jogo nenhum. Ela vem só com Kinoite aí, documentação. Não vem com tanta coisa não, ele vem com bem menos coisa. Mas a proposta dele e o marketing é muito melhor do que o do Kinoite, tá? Mas se você quiser usar o Kinoite com um tema bonitinho, você pode usar. Se você não tem, se você precisa de alguma coisa um pouquinho mais apelativa, que tem uma comunidade em volta. A comunidade do Kinoite eu acho que não tem, mas a comunidade pro Aurora tem, tá? Eu ando acompanhando em alguns fóruns, a galera de vez em quando cita essa distro como alternativa para quem tá vendo do Windows, mais do que eu ouço falar do Kinoite em qualquer lugar. O Kinoite é um ilustre desconhecido, tá? Não tem apelo nenhum. Então esse cara aqui eu vejo que ele tem um potencial de um dia virar alguma coisa. O Kinoite eu tenho muita certeza. Por mais que ele seja baseado... É um Kinoite com coisa por cima, né? Mas assim, não é tanta coisa. E o grande diferencial é o drive da NVIDIA. Essa questão do drive da NVIDIA é o que faz a galera fazer distro hoje em dia. O Kinoite eu não tenho certeza. O Kinoite tem uma imagem no Universal Blue, que é essa comunidade que eu comentei. Eles têm uma imagem do Kinoite NVIDIA, tá? Você vai encontrar o DuckDuckGo é uma bosta, né? Ele sempre vai me mandar para o lugar que eu não quero ir. Se você vir aqui no site da Universal Blue, que é esse coletivo que fica gerando imagem de disco, eles têm o Kinoite com a NVIDIA, por exemplo. Na verdade, eles têm o Silverblue com a NVIDIA, todo mundo tem NVIDIA. Você procura por NVIDIA. Tem o Base NVIDIA, Silverblue NVIDIA, Kinoite NVIDIA. Coisas que nas distros do Fedora não tem. Então você realmente é uma coisa que o pessoal fazia. O pessoal pegava o Kinoite, pegava o Silverblue, ficava o NVIDIA em cima e começava a vida, vivia a vida deles. Aqui não, aqui o cara já te manda Base com NVIDIA, mas não tem nenhum tipo de integração, nada muito mais sofisticado. Mas é uma distro assim que recomendo. Tá? Se tivesse um Fedora Workstation normal, com essa ideia de Fedora com NVIDIA, sem zero dor, zero parto, eu indicava, mas não tem, então vai fazer o quê? Né? E tem o Brill, que eu fiquei meio chocado, porque eu não sabia que esse cara estava disponível para Linux e que ele estava sendo tão usado. Vamos dar um Brill install LFS para ver se ele tem as coisas aí. Ele não tem nenhum dos caras que eu quero. Tudo bem. Vamos ver se ele tem o GoTop. E onde está esse cara? Home Linux Brill. Nossa, ele tem um usuário chamado Linux Brill. Meu Deus. Não, ele cria na Home. Gente, que bagunça. Por quê? Nossa, mas que decisão maluca. Cara, que bizarro, gente. Que desorganizado. Desorganizado não, né? Não tá na Home. Alguma coisa. Não tá na Home, mas era melhor que tivesse, né? Acho que era melhor que tivesse. Se tiver 2 usuários da máquina, não dá pra usar o Homebrew? Mas, gente... afinal de contas, veio do Mac, né, cara? O Mac, a estrutura de diretórios é diferente. Então, a galera só portou, nem raciocinou a respeito. Bizarro. Enfim, temos Homebrew para Linux. Para quem está acostumado com Homebrew no Mac, temos Homebrew para Linux, com todas as suas falhas, defeitos e qualidades. Agora, tendo em mãos um toolbox, vale a pena usar um Homebrew? Essa é uma questão. Se dá para encaixar o Homebrew num flow de desenvolvimento limpo, que você tem um ambiente controlado, que não dá problema. Eu, na minha época de Mac User, eu tive problemas com o Homebrew, mais de uma vez. E eu acho que o Homebrew está disponível para o Windows também, tá, gente? Não tenho certeza, mas eu acho que tá. Beleza, então vamos lá. O Just continua aí aparecendo no terminal, no banner, para você usar ele para fazer para te ajudar com a sua pós-instalação. Temos Aurora, agora vamos para o último. O último é uma distro que eu fiquei bem interessado, que é o Bluefin. Vamos instalar o Bluefin e ver qual é. E finalmente, vamos lá, último reboot, vou falar sobre o final dessa aventura no Fedora Verso loucura. Vamos falar do Bluefin. O Bluefin, pelo que eu vi, é uma distro focada em desenvolvedores, tá? Então ela tem ali ferramentas e facilita o workflow para quem desenvolve, tá? Como? Usar algumas ferramentas que a gente já conversou sobre elas aqui. Ela é baseada no GNOME.
o que não é exatamente um completo desastre, tá? Eu vou dizer por quê. O Gnome, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Mas o Gnome ele tem um workflow muito específico dele. Então, assim, qual que é a ideia do Gnome? A ideia do Gnome é você abrir aqui um navegador, com, sei lá, suas task lists aqui. Aí você abre um editor de código. Cadê você? Puta, tá, Gedit. Aí você tem um editor de texto aqui. E você tem um terminal aqui, por exemplo. E aí você fica ciclando. Tipo, você edita aqui. Você edita aqui. Aí você vê o resultado do que você fez aqui. Aí você olha o log aqui. Geralmente a ideia também é que seja tudo maximizado, tá? Igual no Mac. O workflow do Mac é assim também. Pelo menos para mim era. Eu maximizava e jogava ela numa arca de trabalho. Quando eu maximizava, eu jogava ela numa área de trabalho externa, né? Aí eu ficava só ciclando entre os aplicativos. Então, tipo, roda aqui, faz o git push ali, volta para cá e verifica. Ou então aqui você coloca o chat do trabalho, o Slack, alguma coisa do tipo. Aí fica com o Slack nesse monitor, o código rodando aqui, as tarefas do terminal aqui, você pode dividir a tela muito facilmente, né? No Gnome ele tem essa característica. Ou então você fica monitorando a sua máquina, volta para editar, conversa com os brother e assim vai. Tá? Essa é a graça do Gnome. E no Plasma eu uso o mesmo workflow. Tá? Então no Plasma eu tenho várias áreas de trabalho, cada uma com um nome. E eu tento concentrar todos os recursos daquele projeto, daquele workflow, eu tento juntar tudo numa workspace só. Eu ainda não consigo usar com fluência aquele esquema de onde você tem a configuração completa separada por workspaces. No Plasma você tem isso. Além de você ter as áreas de trabalho, você tem as configurações. É como se fosse uma outra conta, um outro usuário. É o mesmo usuário, mas a configuração é completamente diferente. Então você consegue ter, por exemplo, um dia eu faço um vídeo mostrando isso. Você tem um cliente, vamos supor que você é freela. Você tem um cliente X. Você bota o papel de parede dele lá e coloca os aplicativos que você usa para atender aquele cara, barra o layout mais ou menos que faz sentido ali, com o número de áreas de trabalho que faz sentido para aquele cara. Aí você tem um atalho que você faz, que eu acho que é o Windows Tab. E aí você vai para uma outra que é completamente diferente. É outro papel de parede. A configuração das barras de aplicativos muda tudo, os favoritos mudam. Então o Plasma traz essa possibilidade também. Isso eu não consegui usar muito bem por problemas do próprio Plasma. Às vezes que eu tentei usar, deu bug e eu perdi. E aí eu tinha que refazer tudo, mas assim, com a área de trabalho eu não tenho problemas e está funcionando. Então assim, eu entendo que o Gnome é mais produtivo do que o Plasma Default. Por padrão, se você seguir como o Gnome faz as coisas, cara, você vai economizar braço, porque você não vai usar tanto o mouse. Se você tem um touchpad, você usa o notebook, por exemplo, ele tem os gestos, que é uma coisa que é bem resolvida no Gnome. E é bem legal usar Gnome no notebook. Para mim, o Gnome funciona melhor em uma tela do que em várias. O Plasma, eu gosto de usar o Plasma porque eu uso em várias telas. E eu acho que ele flui melhor em uma tela só. Assim como o Mac também. Eu acho que o Mac em uma tela só ele é perfeito. Você botou duas telas, já fica um pouco mais complexo. Mas o que mais que eles trazem aqui de graça pra gente, né? O que vem por padrão? Ele vem com DevPod. Que é aquele esqueminha que eu falei lá no começo do vídeo, que é de você montar um ambiente dentro de um container para desenvolver. Então, se tudo der errado, você monta um container para o seu colega de trabalho. Ou você manda o JSON que configura o container igual você configurou. Então, ele tem esse conceito de Flatpak também. Ele vem com os drivers de GPU, que é para você que desenvolve IA não ficar desesperado. Ele tá dizendo que vem com o Code, mas ele não está aqui. Talvez ele tenha um serviço de Code rodando no navegador, que eu vi que é uma tendência que a molecada está curtindo fazer agora, que é rodar o Code no navegador. Que eu não sei se é o caso.
Não tô vendo nenhuma porta muito esquisita aberta aqui. Não sei o que é isso. E ele vem com um Brew. Então é mais um. E aí eu fico me perguntando qual que é a diferença real entre o Aurora e o Bluefin. Eu acho que é o material de marketing a diferença. Porque os dois trazem mais ou menos a mesma filosofia e eles atacam mais ou menos o mesmo público e basicamente da mesma forma. O que você faz, a diferença é que o Aurora é focado no Kinoite e esse daqui é focado no Gnome, mas é basicamente a mesma proposta. Eu vi pessoas recomendando os dois projetos, mais do que eu vi recomendando o Silverblue ou o Kinoite. Então, de novo, marketing importante, comunidade importante. Tá? São dois projetos muito parecidos. A distância entre um e outro é 2 comandos, assim, basicamente. Tem até aqui, ó. Ah, mas e se eu quiser usar o KDE? Ah, não, uso. O Aurora é similar ao Bluefin, mas uso o KDE. Tipo... mas os dois são muito parecidos, né, de fato. Eu não estou interessado no desktop. Posso pegar só os dinossauros? Então, é a mesma ideia do Aurora, que é todo cheio de piadinha de nave espacial. Deve ser a mesma galera, ou a mesma turma de marketing que está por trás. Até a ideia de que o projeto é feito com Bash e Python, tá tudo, é a mesma galera, cara, não é possível. O que eu acho que pode acontecer aqui, tá? Pensando em futuro. Assim como o Dev pode ter uma versão Pro, eu acho que essas distros elas vão integrar alguns serviços, porque essas duas distros elas são focadas em cloud. Se procurar pela palavra cloud, ó, Linux Desktop to Cloud Native Journey. Essa palavra aparece no Aurora também, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Workflows Cloud Native. É uma ideia, tá? Então, com certeza, o plano desses caras final é algum tipo de integração com algum tipo de serviço de infraestrutura que você integra. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, eu uso bastante o Colab do Google para as coisas de IA que eu mexo. Quando eu preciso de mais recursos, eu uso a minha máquina. Quando eu preciso de mais GPU, eu uso do Google. Dá para fazer o que o Google faz da minha máquina? Dá. Em termos de serviço, é possível. Você consegue botar um Visual Studio Code rodando no navegador, rodando o seu projeto dentro do container. Você consegue fazer. A questão é que o seu container fica restrito ao que a sua máquina oferece. Né? Você consegue... Mas você pode usar o Colab do Google, por exemplo, se conectando com a sua máquina. Então você usa todo o negócio do Google, todo o software do Google, usando o seu hardware como pode. Ou você usa a máquina deles como pode. Tipo, você tem essa flexibilidade. Isso é muito bom. E de fato a galera está incorporando esse workflow. Tá? Eu vou dizer para vocês que assim, depois que inventaram esse negócio de Data Science, eu nunca mais vi programador Python usando... a galera de Data Analytics é Jupyter o dia inteiro. Os caras só usam Jupyter. E o Colab é o Jupyter com esteroides, né? Ele é o Jupyter com a infra do Google por trás. Então tem várias coisas legais que ele te oferece, vários insights. Agora ele está integrado com o Gemini também. Então tem várias coisas, cara, que o local não funciona também, mas que a galera está correndo atrás. Eu posso falar disso em outro vídeo, que eu queria mostrar para vocês como funcionou o Llama em algum momento, para vocês verem que a comunidade está correndo atrás. Mas assim, as Big Techs estão a anos-luz de distância, principalmente pelo fato de que, puta, eu montei uma puta negócio legal na minha máquina, mas minha máquina é minha máquina. Se precisar de mais cavalaria, eu tenho que ir pro Colab do Google. Não tem alternativa. Mas esse é papo para outra hora. Beleza? Qual que é a conclusão aqui? A conclusão é que todo investimento que o Fedora fez com infraestrutura, que a comunidade fez de organizar os seus incentivos, as suas iniciativas, possibilitou que a galera criasse uma pipeline, criasse um negócio usando essas tecnologias. Tá? Não tenha dúvidas, o Aurora e o Bluefin, em algum momento eles vão ser monetizados. Está muito na cara. O marketing dos caras está muito levando para esse lado. Porque a minha geração é uma geração que lutou pela liberdade do software. A geração de agora, eles querem bater o ponto às 5 horas da tarde e receber o salário no final do mês. Não tem mais ideologia. Na verdade tem, mas não é a ideologia da liberdade que o pessoal lá dos anos 80, 90 e 2000, que levantaram o projeto GNU e fizeram o Linux ser o que o Linux é outra ideologia. Agora, eu gosto muito de ter controle sobre essas coisas, eu gosto muito de não ter que ficar pagando uma mensalidade numa coisa que eu não preciso pagar mensalidade. É que nem
quando eu vou conversar com jovens sobre CDs. Pô, eu tenho CDs aqui. E eu tenho Discman, inclusive quebrou. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Jovens, isso aqui é um Discman, tá? Eu tenho esse desde quando eu tinha 16 anos de idade. Ele não tá funcionando, ó, tem até um CD aqui. Ele não tá funcionando como ele deveria, mas eu comprava um CD, colocava e ouvia, tá? Então, eu tenho minhas músicas favoritas. Meu gosto musical mudou bastante de uns 2 anos pra cá. Esse fone diz um pouco a respeito sobre isso. É um pouco responsável por isso. Mas boa parte das coisas que eu gosto de ouvir são coisas que eu ouvia nos anos 90, que eu ouvi nos anos 2000, nos anos 2010 e tal, e que eu tenho CDs aqui em casa, tenho MP3, tem as coisas todas lá. E eu acharia louco eu ficar pagando uma mensalidade pra ouvir as mesmas coisas. Tipo, eu fico imaginando quanto eu deveria pro Metallica se eu tivesse que ficar pagando todo mês pra ouvir o CD do cara, em vez de eu comprar o CD, levar pra casa e ouvir quantas vezes eu quiser. Como foi no meu modelo. Onde eu tenho o CD dos caras aqui em casa, eu ouço quantas vezes eu quiser. Só que hoje em dia, se eu quiser comprar um CD, talvez eu não consiga comprar. E se eu não conseguir comprar, eu tenho que pagar uma assinatura pelo resto da minha vida. Ou pirateio. É isso. Agora, se a galera quer associar o trabalho deles a pagar uma assinatura para poder trabalhar, eu entendo que conveniência é um negócio bacana. Só que assim, existe uma diferença entre você pagar para te poupar tempo e você pagar o resto da sua vida e ser um escravo do que você. E ser um escravo ter que pagar para trabalhar o resto da sua vida. A gente não pode esquecer o que aconteceu com a Amazon ali em 2010, 2009, que a Amazon botou todo mundo para dentro, na AWS, baratinho, e de repente ela começou, depois que ela quebrou todo mundo, não tinha mais ninguém para competir com ela no mercado, ela disparou o preço para cima, e aí começou a aparecer um monte de pequenos data centers e tal, tentando pegar a galera que não embarcou na loucura da cloud, e até um pouco tempo atrás tinha gente especializada em tirar gente de nuvem, ou de otimizar custos de nuvem, ou tirar o cara da nuvem, porque muitas das coisas que os caras fazem na nuvem não vale a pena você estar lá, pagando o preço que você paga. Né? É insano. É insano o que virou. Por quê? Pela conveniência. Ai, não, eu só tenho um banco de dados se ele for um banco de dados gerenciado. Quanto custa esse banco de dados gerenciado? Tá barato esse banco de dados gerenciado? Você fica pagando, sei lá, um tantão de dinheiro todo mês só para ter um negócio ali, para você não ter que contratar um freela que toma conta do seu banco de vez em quando. E a galera tá fazendo isso em casa agora. Em vez de ter as coisas, elas estão preferindo assinar e não ter as coisas. Porque elas acham que elas estão. Eu pago Spotify porque com dinheiro de um CD eu pago 5 meses de Spotify. Tá ligado? Aí a Spotify vai e tira um CD que você gosta do negócio lá, porque deu problema. Aí você fica sem o CD. Quem que era que não tava? Acho que o Blind Guardian, tinha um CD do Blind Guardian, alguns CDs do Blind Guardian, que não estavam disponíveis em nenhuma plataforma de streaming por problemas de direitos autorais com a gravadora. Os caras tiram, põe, você não percebe, você é tipo uma galinha que você fica lá ciscando milho, e aí quando o cara pega a galinha do lado, você olha pro lado e fala, nossa, e continua comendo. Assim, tipo, você tá sendo colhido, cara, você tá sendo, como é que fala? Você tá sendo ordenhado pelas Big Techs, cara, as Big Techs estão ordenhando você, tipo, basicamente. Tipo, e aí você começa a se encher de assinaturas, de repente 10% do seu salário vira dinheiro que você está gastando com assinatura, é um dinheiro que você não pode parar de pagar, senão você perde o seu estilo de vida, o seu estilo de vida está associado àquela assinatura. E agora eles querem trazer isso para o Linux também, né? Então, vai acontecer? Provavelmente, né? Se a gente for observar o que eles fazem com o mercado de jogos, e essa molecada que está aí hoje em dia, é basicamente essa mesma molecada da turma de jogos que topa pagar, comprar um jogo e pagar 3 vezes o preço dele em DLC, enfim, esse tipo de coisa, eu consigo entender por que o mercado está indo para esse lado e por que vai dar super certo. Vai dar super certo. Assim como a frustração que eu tenho no Android também. Android, cara, você não consegue comprar as coisas mais. Você quer desbloquear um aplicativo, você não tem como, você tem que pagar assinatura. O resto da sua vida. Então tem um programa legal lá de xadrez, do Magnus Carlsen, que ele ensina xadrez. É muito bom. Qual o problema? É uma assinatura de 20 pau por mês, velho. Se você parar de pagar, você não tem mais acesso ao negócio. A justificativa é que toda semana entram aulas novas. Mas na prática, você só quer jogar, tirar uma partidinha contra, jogar contra a máquina. E até nesse que você joga contra a máquina, que é um outro aplicativo, também é assinatura, você não consegue comprar. E você joga usando IAs que foram treinadas com base nos movimentos de grandes enxadristas do mundo, em diferentes idades. Fulano de tal jogava assim, com 5 anos, com 10 anos e tal. E se você quiser jogar contra essas, fazer um benchmark ali e tal, é a assinatura que você paga, você não compra mais. Programa de música, é tudo assinatura. Então, assim, eu não consigo entender de onde vem tanto dinheiro, cara.
Para onde o dinheiro está indo, eu sei. Agora, de onde está vindo tanto dinheiro, eu não faço ideia, né? Mas olhando a forma como a galera estrutura aqui os negócios hoje em dia, está meio claro para mim que essa nova geração não se importa mais com essa coisa de dinheiro. O dinheiro, para eles, é vendaval. Tipo, caiu o dinheiro na minha mão, eu vou gastar. Vou pagar uma assinatura. Em vez de comprar alguma coisa e tirar proveito daquela coisa. São poucas assinaturas que eu faço e que eu faço questão de ter. Uma delas é uma assinatura de livros. E que eu pago e tenho acesso a vários livros. Da O'Reilly. E é muito bom para se manter atualizado. Uma outra assinatura que vale a pena é a do Udemy. Se você é um cara que você está sempre aprendendo coisa. Udemy tem lá um esquema que você paga R$50 por mês, você tem acesso a 4, 5 mil cursos lá, vários deles cursos novos. Você nunca bati num curso que eu quero fazer e não está no serviço. Esse vale a pena se você faz muito, se você cursa muita coisa. Se você não cursa muita coisa, cara, você paga uma vez só, compra o conteúdo e usa aquele conteúdo. Agora, se você está numa fase de expansão, você está procurando e tal, paga uma assinatura dessa. Esse tipo de assinatura vale a pena. Assinatura de música, assinatura de streaming, eu acho que você está mandando dinheiro. Você está mandando dinheiro que não deveria estar saindo do seu bolso, não. Acho que ele tem que. Você não precisa ter acesso a 23 milhões de músicas do Spotify, cara. Eu garanto pra você que você não precisa disso. 23 milhões, você não precisa. Você quer ouvir coisa aleatória? Bota no YouTube de graça. A assinatura do YouTube vale a pena pagar. Primeiro porque ela paga os caras, nem eu, que faz vídeo pro YouTube. Mas essa é outra conversa, tá? E se você quiser doar pro canal, segue aí o Pix. E aquilo, deixa o seu comentário aí no que você achou do vídeo, o que você achou dessas Fedora verso de loucura. Gostou do vídeo, dá like, não gostou, dá um dislike. Qualquer contribuição no Pix do canal ajuda bastante. Estou investigando a possibilidade de ter um apoia-se, tá? Aí vamos ver. Até o próximo vídeo. Falou.